É, momento VUCA, né? O mundo vive num momento que a gente poderia trazer, né, para discussão como sendo um momento VUCA, ou seja, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa sigla, né, já bastante utilizada aí em várias discussões, traz exatamente essa visão de que o mundo mudou, né, principalmente nos últimos anos, com a questão do mercado globalizado, né? Hoje o cara espirra na China e o coronavírus chega no Brasil, afeta a economia, afeta toda a logística, a forma de se organizar, traz uma incerteza, uma volatilidade dos mercados extremamente grande, e isso afeta toda essa discussão. Um outro ponto importante são as novas formas de trabalho, né? O Brasil teve recentemente uma discussão da nova legislação trabalhista, onde tentou se flexibilizar, mas existem várias forças que puxam para um lado, puxam para o outro, e pouca coisa às vezes consegue evoluir em termos de formas de trabalho legais. Mas o mundo é diferente, né? Esse termo uberização aí já está sendo colocado até como um risco psicossocial, mas a gente tem que entender que novas formas de trabalho estão aparecendo. A relação de trabalho hoje é muito diferente. Então, buscar engessar essa legislação, buscar trazer uma forma que funcionou muito bem na década de 40, na década de 50, na década de 80, não vai funcionar mais, né? O trabalhador deseja ter uma forma diferente. Existem já no mercado aí uma boa parcela da população trabalhadora que já está numa relação de trabalho completamente diferente e que nós, né, como sociedade, também temos que trabalhar para que essa nova forma de trabalho seja segura e que no futuro a gente não pague o preço por não conseguir oferecer uma boa norma de segurança. Então a reforma trabalhista veio, né, e a gente precisa fazer ela acontecer de verdade, entender as novas formas de trabalho, trazer a saúde e segurança dentro da reforma trabalhista com uma visão progressista, com uma visão de que a gente precisa trazer melhoria contínua para esse processo. E a pergunta é, como será? Né? Como será o mercado de trabalho daqui a 5 anos? Como será a saúde e segurança do trabalho daqui a 5 anos? Qual o reflexo dessa revisão das normas regulamentadoras que está ocorrendo nesse momento? O que isso significa no curto, no médio e no longo prazo? Nós, como trabalhadores, como especialistas do assunto, como empresários, queremos que isso funcione ou será mais uma letra morta que aparece aí no mercado e que nós não faremos que seja eficaz? Então, tudo isso cabe, né, a nós. Então, vamos lá, né? Qual que é o momento? Qual o movimento que está sendo identificado, né? O que se percebe com relação a essas mudanças que têm acontecido? Então, aqui já coloco um pouco da minha opinião, né? Eu sou um cara, enxergo como uma pessoa bastante otimista. Eu gosto de ser otimista porque, na minha visão, os otimistas são as pessoas que mais realizam, né? Porque enxergam a possibilidade, enxergam oportunidades. E aí esse novo paradigma é exatamente isso, né? As normas, isso é visível principalmente na nova NR1, no anexo do GRO, é uma norma que vem com uma carga de visão, de diretriz muito maior do que o que a gente via nas normas anteriores, né? Então, o paradigma, o novo paradigma, é normas mais diretrizes, que falam o que fazer. O como fazer, e aí eu concordo muito com essa linha, porque o como fazer pode ser diferente em diversas situações, né? Um segmento como o automotivo
provavelmente o como fazer é diferente do segmento de mineração, que é diferente do segmento alimentício, que é diferente do segmento químico. Então, quem tem que definir o como fazer são as empresas, e aí o papel do profissional de saúde e segurança é fundamental, né? É o profissional de saúde e segurança que tem que apresentar as soluções, que tem que fazer um bom diagnóstico, que tem que encontrar o caminho para que a empresa faça o como da melhor maneira possível. Então, nós vamos falar um pouco disso na hora que a gente for falar dos papéis, né? Mas as normas vêm já com essa linha de trabalho, vêm com essa visão de serem normas mais diretrizes, definindo o que fazer, definindo limites, definindo pontos básicos, requisitos mínimos, e deixando para que as empresas e os profissionais, que aí vão ter que desenvolver boas competências, nós vamos ter que ser, com certeza, profissionais melhores para que a gente atinja o sucesso nisso, sigam o seu caminho. Então, o que está acontecendo são normas muito menos prescritivas, né? Evidentemente que não consegue sair de normas extremamente prescritivas para normas extremamente diretivas. É um caminho, é um aprendizado, uma mudança, uma transformação, mais do que de material escrito, de normas, mas uma transformação cultural, né? O que a gente observa em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, é que existem normas de saúde e segurança bastante diretivas, né? As normas definem o que fazer, e aí você tem vários normas inferiores, normas técnicas, que vão te dar caminhos diferentes e que você, como profissional, vai indicar para a sua empresa qual o melhor caminho. Um outro ponto que a gente percebe, né, no discurso e já em algumas normas que foram publicadas, é a questão da harmonização. Eu acho que uma ação extremamente rica foi a criação da Secretaria de Previdência e Trabalho, onde Previdência e Trabalho, que tem vários assuntos que são muito interligados, estão juntas. Isso faz com que a legislação também comece a ter um alinhamento, comece a se harmonizar. A gente ainda tem, lógico, vários exemplos que a gente pode dar, né, onde a legislação trabalhista e previdenciária são, às vezes, crenças diferentes, com limites diferentes, e isso causa uma insegurança jurídica, causa um problema seríssimo para os profissionais, às vezes até questões associadas a questões legais seríssimas, como, por exemplo, né, falsidade ideológica. Eu conheço vários casos, né, a gente vai poder depois, em outras oportunidades, aprofundar em exemplos, onde profissionais são, muitas vezes, envolvidos em situações bastante críticas. E aqui 2 novos conceitos, né, que nós vamos ter que aprender, conhecer e começar a pensar diferente, porque eles trazem uma mentalidade muito diferente. O primeiro é o conceito do HAGAGEP, principalmente na América do Norte, ele é um conceito bastante difundido, que significa, né, as boas práticas de engenharias aceitas, geralmente aceitas e reconhecidas. O que significa isso? Significa que quando eu tenho um equipamento, eu tenho que aplicar as melhores técnicas de engenharia conhecidas, aceitas, normalmente usadas, né, pela maioria. Inovar é excelente, mas tem um custo alto. Então, aquilo que é o padrão, que todo mundo usa, é o mínimo que eu tenho que ter também na minha fábrica. Então, o profissional de segurança, ele tem que ter uma visão do que é o normal, do que é o normalmente aceito, quais são as boas práticas de engenharia que são adotadas no segmento em que ele atua. Esse conceito é extremamente rico e importante. Então, no futuro, nós vamos também trabalhar em um webinar, uma
uma discussão sobre o HAGAGEP e como que a gente pode aplicar esse HAGAGEP na prática. Nós vamos trazer algumas boas práticas, algumas discussões importantes. E o ALARP, né, que é um outro conceito extremamente rico, que significa as reasonable practicable, ou seja, tão baixo quanto razoavelmente praticável. O que quer dizer isso? Isso está associado a um conceito que a gente vai ter que implantar com essas normas mais diretivas, que é a empresa definir o apetite de risco dela, né? Então, essa figura à esquerda aí demonstra, né, a parte que é o inaceitável, a parte que é o ALARP, ou seja, eu aceito, mas eu tenho que ter um controle muito grande, muito sensível do meu processo, e tem uma parte que é o aceitável, aquele risco baixo, em que as medidas commodities, né, como EPI, treinamento básico, dão conta daquele tipo de risco. Mas o risco laranja, amarelo, o ALARP, não. O ALARP é aquele risco em que eu tenho que manter o controle dele o tempo todo, que eu tenho que auditar os controles, que eu tenho que conhecer bem as barreiras, que eu tenho que estar constantemente ali atento. É normalmente no ALARP que estão os riscos, né, que precisam de preparação para emergência, que precisa de ações de contenção, que precisa de ter toda uma engenharia, um controle de barreiras de processo. É no ALARP que está realmente toda a energia da gestão para manter o risco em controle. E no vermelho é aquilo que é inaceitável. Não podemos ter cenários de trabalho, de processo no vermelho. Então, tudo aquilo que a gente identificar que tinha no vermelho, nós temos que ter ações muito rápidas, emergenciais, né? São riscos graves, nos casos até iminentes, então não é aceito. Ali nós temos que parar, achar medidas de controle e trazer, no mínimo, para o que a gente chama de ALARP, e ali manter o risco controlado. Então, esses dois conceitos são conceitos extremamente ricos, extremamente relevantes, e que nós, profissionais da área de sustentabilidade, aqui eu incluo o pessoal da área de meio ambiente, segurança de processo, segurança do trabalho, temos que aplicar esses dois conceitos nessa nova visão, em que nós precisamos realmente trazer para as empresas. Seguindo aqui nessa mesma linha, né, como que funciona esse novo modelo de NR que o governo está trazendo, né, e, ao meu ver, de forma bastante assertiva, evidentemente, ao longo do tempo, o aprendizado vai nos trazer mudanças e a gente vai evoluir, mas eu acho que o passo que está sendo dado ele é bastante significativo. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem, né, o que a gente chama, né, de a parte das leis, a sua hierarquia. Então, no centro aqui está a Constituição Federal, que define e que atenta a tudo que está abaixo aqui, né, as leis, decretos, NRs e normas técnicas, tem que respeitar esse núcleo central, que é a Constituição Federal. Numa esfera já mais levando um detalhe maior, nós temos as leis, né, que vão, a CLT, a Constelação das Leis do Trabalho, toda a parte de legislação previdenciária, que vai detalhar e entrar no nível além do que está na Constituição. Depois nós temos os decretos, né, que vão aprofundar ainda mais, né, vão entrar num detalhe ainda maior daquilo que está na lei. E, por fim, é o que nós estamos discutindo, é a legislação mais detalhada, que são as normas regulamentadoras. Abaixo dela tem as normas técnicas, não tem força de lei, exceto quando citado no NR, e, na minha opinião, não se deveria citar normas técnicas na NR, até porque, dentro do princípio do HAGAGEP, quanto mais opções a gente tiver para fazer bem feito como, mais importante, porque se a gente define uma única norma para ser aplicada, você tira a possibilidade, tira a flexibilidade, e muitas vezes a gente está perdendo a oportunidade de melhorar a saúde e segurança, quando você tem uma abertura maior, né, citando que a gente deve adotar as melhores práticas, né, que a empresa deve definir a melhor forma,
a gente tem mais possibilidade. E aí, quando a gente explode as NRs, a gente tem as NRs gerais, que valem para todo mundo, as especiais, que tratam de termos específicos. Então, o exemplo de uma geral é a NR01, que vale para todo mundo. Todos os segmentos, todas as aplicações têm que estar consonantes com a NR1 e agora o GRO, que é a Gestão de Riscos Ocupacionais. Quando a gente entra para as especiais, nós temos, por exemplo, a NR10, que vale para todo mundo, mas é especial. É específica da visão elétrica, dos riscos elétricos. A NR12, que é específica dos riscos mecânicos. NR17, que é específica de ergonomia. E depois nós temos algumas que são as setoriais. NR18, que está associada à construção civil. NR22, a mineração, que está sendo discutida agora para ser emitida, a 37, está associada ao setor de óleo e gás. Então, essa é uma visão que a gente tem que entender, que é o que vai acontecer em cima das NRs. E tem os anexos, né, que pode ser o tipo 1, elas são associadas, né, são anexos que têm uma associação com a norma principal. Tem os anexos do tipo 2 que fazem parte da norma. Então, do tipo 1 eles complementam a norma, do tipo 2 fazem parte da norma, e do tipo 3 são exemplificativos, não são obrigatórios o cumprimento referente à norma. Então, esse tipo de estrutura é o que nós temos agora a partir dessa revisão das NRs. Aqui é um overview, né? E é muito importante, depois nós vamos ter um webinar específico para explorar cada uma dessas caixinhas. Aqui é só um overview mesmo, uma visão do todo, né? E aparece aí a NR1, e talvez hoje seja uma norma que é uma norma geral, e é uma norma que tem que ser muito bem conhecida, muito bem estudada. Os profissionais têm que dominar a norma 1 de uma forma diferenciada. E dentro dela, o anexo talvez mais importante para todo profissional e para toda empresa é o anexo do GRO, Gestão de Riscos Ocupacionais, que vem muito nessa linha de ser diretiva e dá muita liberdade para que as empresas, os profissionais definam como fazer. Eu coloquei NR3 aqui em destaque, né, que é uma norma bastante importante e bastante polêmica. Eu discordo um pouco da forma como ela foi elaborada. Ela é um extrato de uma norma neozelandesa e ela não foi trazida na íntegra, né? A norma neozelandesa é uma norma de fiscalização, não de embargo e interdição, que tem uma parte que fala do embargo e interdição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que ainda observar como que ela vai ser aplicada, como que ela vai ser interpretada, e eu acho que ainda tem que ter uma discussão muito forte, porque ela pode conflitar um pouco com o GRO no que tange a visão. Essa norma traz uma matriz de risco que, de uma certa forma, torna-se a se materializar como sendo a matriz de risco que o governo propõe e que ele vai fiscalizar em cima dela. Só que ela vem como uma norma de embargo e interdição. Ela seria uma norma mais palatável se ela fosse uma norma de fiscalização com um anexo de embargo e interdição, por exemplo. Então, a gente tem que ainda discutir bastante. Mas o GRO não. O GRO traz diretrizes, traz requisitos importantíssimos para o gerenciamento dos riscos, e aí traz uma visão que eu achei bastante positiva. Todos os riscos ocupacionais estão ali dentro, e somente os riscos ocupacionais. Não devemos entender que os riscos de processo estão sendo abrangidos por essa norma, não é o papel dela, não é o escopo dela, mas os riscos ocupacionais sim, né? E uma visão bastante ampliada, com os riscos mecânicos, os riscos de acidente, os riscos químicos e biológicos. E aí ela traz uma interação muito forte com a NR9, com a NR7, com a NR17, né? Ela traz uma visão bastante ampliada e ela traz, né, um documento que é um documento que a gente precisa mudar a mentalidade. Eu entrei na área de segurança em 1995, logo depois da revisão da NR9, que é de 94, né, e eu fiquei muito
feliz quando eu entrei para a área, falei, pô, tem uma norma muito interessante, que é a norma do Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. E sempre trabalhei buscando essa visão, mas não é o que a gente percebe no mercado, né? O PPRA, ao longo desses 30 anos quase, em que ele está no mercado, ele sempre foi visto como um documento sem muito valor, que não agrega, que não traz melhorias significativas. Os profissionais nunca deram muita importância para eles, gera um cronograma comum, sem melhoria, sem uma demonstração da melhoria contínua. As poucas empresas que elaboram a avaliação global do PPRA, normalmente um documento muito pobre, que não traz um valor que deveria ter um documento desse, e aí nós temos uma nova chance. O PGR é a nova chance de fazer realmente a diferença no que tange um programa de gestão de risco, no que tange um programa que visa a melhoria contínua do ambiente de trabalho, das condições de trabalho, e aqui os profissionais de segurança, e aí eu convido a todos a realmente aprofundar no estudo dessa norma, aprofundar nas melhores práticas do mercado, dentro e fora do país, porque tem muita coisa boa acontecendo no mundo, e aqui a gente pode trabalhar bem nisso. E, sem dúvida, né, quando a gente fala de programa de gestão de risco, não podemos deixar de citar duas normas importantíssimas. Uma, a ISO 31000, que é uma norma de gestão de risco. Então, estudem essa norma, tragam o conhecimento dessa norma para o Programa de Gestão de Risco, PGR, e a ISO 45001, a nova norma de gestão de saúde e segurança do trabalho, que tem esse modelo também, né? Então, inclusive, isso é um ganho fenomenal que essa norma trouxe, que cita a certificação dessa norma, a ISO 45000, a HS 8001, como um fator de favorecimento, né? Amplia-se, inclusive, o prazo de revisão do PGR em função da empresa ter esse domínio, essa certificação, esse sistema funcionando. E é muito importante que isso funcione realmente e que traga melhoria.